Acabe logo com isso, ela disse. Ao erguer a blusa dela, o coronel solitário encontrou algo estranho. O calor daquele dia parecia ter sido varrido com vassoura de fogo. São Bento das Almas tremia ao meio-dia, quando a feira virou correria. De repente, 2 tiros, um grito, um homem alto e bonito cambaleando entre a banca de farinha e a de queijos. O sangue escorreu pelo braço dele como se o sol tivesse derretido. E os olhos, 2 carvões sérios, varreram o mundo procurando um lugar de não morrer. Joana Luz estava ali perto, comprando agulha de renda. Tinha 50 anos e uma beleza que o tempo não levou. Rosto firme, cabelo escuro preso atrás, a graça de quem aprendeu a ser forte sem perder a doçura. Quando viu o forasteiro cair de joelhos, levou a mão ao peito. "Urgente, meu pai!" E correu. "Ei, moço, segura aqui", disse, pressionando o pano limpo no ferimento do ombro dele. Ele mordeu a dor sem fazer estardalhaço. Não choramingou, não fez cara de vítima. Só encarou Joana com um espanto quieto, como quem não esperava que a vida estendesse a mão. Como é seu nome?" ela perguntou. "Dante", respondeu, voz baixa, firme, como quem diz senha. "Pois vamos, Dante, minha casa é perto." "Não, vai botar perigo na sua porta." Eu decido o perigo que entra, e o puxou pela cintura, sentindo o peso de uma vida inteira nas mãos. Dante era grande, musculoso, cheiro de estrada e pólvora. Mesmo ferido, caminhava inteiro, uma pedra movida por teimosia. No meio do tumulto, despontou o carro preto do coronel Severino Alcântara. O povo abria caminho, como quem abre rio para canoa grande. O coronel desceu devagar, chapéu de feltro claro, olhar de cobra cansada, homem que aprendeu a mandar e desaprendeu a pedir. Viúvo, sem herdeiros à vista, morava cercado de silêncios caros. "Quem é o cabra?" perguntou a um soldado. Forasteiro, coronel." Dizem que estava no meio da confusão. Parece que os tiros não eram para ele. Ou eram, vai saber. Severino mirou a cena. A mulher bonita apoiando o homem alto, o sangue na camisa azul, a feira paralisada entre curiosidade e medo. Reconheceu Joana e a coragem dela. Se era ousadia ou teimosia, iria descobrir. Dona Joana!" chamou, a voz medindo o peso de cada sílaba. Ela parou sem soltar o forasteiro. Os olhos, castanhos de água funda, deram um passo à frente antes do corpo. "Diga, coronel, leve esse homem para o meu galpão de beneficiamento ali atrás." O doutor da usina examina. "Não quero defunto na praça." Joana olhou para Dante. Ele negou com a cabeça. Ela, sem baixar os olhos, rebateu. "A minha casa é mais perto. A gaze é mais ligeira. E o senhor sabe que eu enxergo ferida como ninguém." Severino mediu o tempero daquela ousadia. Ela sempre foi assim, não mastigava medo. Ele, que odiava a confusão fora do seu controle, decidiu centralizar. "Então eu vou junto", decretou. Os 3 seguiram. Na rua estreita o povo sussurrava. Um sanfoneiro desafinou o fole de nervoso. Um cachorro acompanhou, curioso e solidário. Joana empurrou a porta de madeira da própria casa, um sobrado singelo com varanda, cheiro de erva doce e pano limpo. A sala tinha um altar de santos, um retrato antigo de mulher com olhar de saudade, a mãe de Joana, e uma mesa grande de madeira onde a vida gostava de fazer ponto. "Deita aqui", ela mandou, apontando a mesa. Dante obedeceu. O sangue manchava bonito e feio a mesma camisa. Severino ficou de pé, mão no cinto, como guarda sem farda. "Traga água fervendo, dona Joana, e... cuidado! Pode ter coisa escondida", disse o coronel, os olhos miúdos passeando por Dante como quem avalia carregamento. Joana acendeu o fogão a lenha, benzeu a panela como benze quem cresceu, vendo dor e alívio darem as mãos. Quando voltou com a bacia, o coronel esticou o braço. "Eu mesmo faço uma revista. Não me venha com surpresas." Joana sentiu o sangue subir a cara. O homem mandava em estrada, em gente, em verba. Mas na casa dela, quem mandava era ela. "Coronel, aqui não é cadeia. É casa de cura. A senhora quer salvar esse cabra ou quer brigar comigo?" Respondeu com meio sorriso que não sorria. Dante fechou os olhos, respirou fundo. O ombro ardia, os músculos, tensos, desenhavam a força que a dor não roubou. Ele abriu os olhos e fitou Joana, sério, respeitoso.
Faça o que ele quer, dona. Acabe logo com isso. Joana segurou a palavra que veio à língua e respondeu com a mesma franqueza. Pois pronto. Acabe logo com isso, coronel. Mas com respeito. Severino aproximou-se. As mãos dele, acostumadas a assinar e a apontar, não estavam habituadas à delicadeza. Ele ergueu a barra da blusa de Joana, de leve, na altura do abdômen, não para desnudá-la, mas para conferir se ali, preso por baixo como tantos já viram em tempos de medo, havia microfone, bilhete, arma plana, artifício. Era uma revista grosseira, sim, mas não um ato de luxúria. Joana manteve o queixo erguido, olhos cravados nele, postura de rainha em casa simples. Dante observava, o punho fechado de vergonha que não era sua. E foi então que o coronel congelou. Sob o tecido fino, na pele de Joana, uma marca de nascença desenhava meia-lua com 3 pintas. A exata marca dos Alcântara, conhecida por parteiras e velhas da região, fofoca velha que dizia que aquela família carregava um sinal parecido logo abaixo das costelas. Do lado esquerdo, feito bênção ou maldição. Severino recuou um palmo, como quem levou um tapa invisível. A sala diminuiu. Onde a senhora nasceu? Ele gaguejou. Incomum no dono da própria voz. Joana baixou a blusa, calma, como quem recolhe segredo de volta ao esconderijo de sempre. Em Pedra do Trapiá, minha mãe me trouxe pequena para cá. E seu pai? Morreu antes do meu batizado, diz ela. Nunca quis saber mais. O coronel respirou curto. Aquele desenho na pele era a mesma meia-lua que ele via no espelho desde menino, que já tinha visto no irmão, que herdara do pai. Aquilo mexia com uma gaveta trancada a vida inteira. Ele se recompôs depressa, ergueu uma cerca de frieza. Revista feita, disse, áspero, tentando matar a pergunta que nascia dentro. Agora o homem. Joana voltou para Dante. Com gestos firmes, cortou a camisa ao redor do ferimento. O ombro dele era forte, músculo desenhado, mas a bala tinha pego de raspão largo. Ela limpou com água fervida, assoprou a dor, passou a pomada de arruda e cabacinha, começou a sutura com agulha grossa. Dante manteve o maxilar travado. A cada puxada de linha, um fiapo de vida voltava para o lugar. Tá doendo? Ela perguntou. Só quando você para. Ele respondeu um meio sorriso de canto. Severino andava pela sala, o couro da bota reclamando. Tentou pôr os olhos nos santos, mas achou neles um juízo que não lhe agradou. E você, forasteiro, vem de onde? De onde a poeira é a mesma? Disse Dante, sem poesia e sem medo. Seu nome completo. Dante Rocha. O coronel avaliou o som. O sobrenome não lhe acendeu nada. Voltou à janela, espiou a rua, viu o povo de canto de olho. No fundo, a cabeça ainda gritava a marca na pele de Joana, meia-lua com 3 pintas. Era o sangue dos Alcântara, conversando em segredo, e ele, homem que sempre precisou controlar tudo, odiava mistério quando morava debaixo do próprio nariz. Terminou? Perguntou impaciente. Falta só o último ponto, respondeu Joana sem olhar para ele. Ela cortou a linha, lavou outra vez, amarrou com faixa limpa. Dante respirou aliviado, e o alívio nele era bonito de ver. Sentou devagar e encarou Joana com gratidão que não precisava falar. Obrigado. Vá devagar. Água e silêncio por uns dias. Ela disse firme e doce. Dias? O coronel se meteu. Esse homem não tem dias. Quem dá tiro em feira volta para terminar o serviço. Quem dá tiro em feira tem medo da luz, Joana retrucou. E a luz mora em casa que não fecha a porta para inocente ferido. Inocente? Severino riu curto. Ele tem cara de quem conta pecado pela metade. Dante ficou em pé, a altura dele enchendo a sala. O corpo atlético, mesmo pesado pelo curativo, impunha respeito. Não havia ameaça no olhar. Havia decisão. Eu não vim buscar confusão, coronel. A confusão me achou. Se quiser me levar, me leve. Só não fale da dona Joana com desprezo. Ela me salvou. Severino sustentou o olhar. Teve vontade de cutucar mais, de afirmar a autoridade como sempre fazia. Mas o talhe do homem dizia, não me empurre pro abismo, que eu sei cair levando junto.
Além disso, o pensamento ainda martelava a marca na pele de Joana. Uma ideia antiga, de 20 e tantos anos atrás, voltou com gosto de poeira. Uma moça de pedra do Trapiá. Noite de festa, um beijo roubado, um sumiço sem carta. Ele sacudiu a memória como quem afasta marimbondo. Fica de olho, disse ao soldado à porta, que só então apareceu tímido de casa alheia. Qualquer movimento estranho me chame. Virou-se para Joana com aquela frieza que usava quando não podia se permitir tremor. Cuide do seu doente e da sua língua. A minha língua só fala quando a justiça tá muda, ela respondeu sem levantar tom. O coronel bateu a bota 2 vezes no assoalho, sinal dele de incômodo, e saiu. O soldado ficou plantado no alpendre, olhando os passarinhos, com cara de quem preferia estar em qualquer outro canto. A casa respirou de novo. Joana recolheu as coisas, lavou as mãos, ajeitou o lenço. Dante tentou levantar, mas o mundo deu meio giro. Ela segurou firme. Deita um pouco. O sangue ainda está procurando caminho. Ele obedeceu, incapaz de bancar valentia diante daquela mulher. O silêncio que se instalou não era constrangido. Era bom, quase macio. A brisa entrou pela janela, trouxe cheiro de terra quente e um sussurro de chuva que ainda não vinha. Por que me ajudou, dona Joana? Ele perguntou encarando o teto. Porque um dia me ajudaram também, num aperreio feio. E porque eu vi nos seus olhos que você aprendeu a ficar sério para sobreviver, não para ferir. A senhora enxerga demais. Enxergo o suficiente, respondeu, sorrindo de canto. Ela foi até o quarto, pegou um travesseiro e uma manta fina, voltou. Ao se inclinar para arrumar, Dante notou um pendente discreto no pescoço dela, um pedaço de couro com um grão de feijão guardado. Coisa de promessa antiga. Ele quis perguntar, mas se calou. Respeitou o mistério como quem respeita chão alheio. Beba isso. Ela trouxe um chá escuro. O que é? Mistura que minha mãe ensinou. Não mata, não, brincou, e ele riu. Enquanto bebia, um pensamento teimava na cabeça de Joana. Meia-lua com 3 pintas. A vida dava voltas. Tantas vezes ela tinha escondido aquela marca. Cansada das perguntas idiotas, das brincadeiras sem graça, do povo dizendo é coisa de Alcântara. Agora, justamente agora, quando ela já tinha aprendido a andar sem precisar saber de onde vinha, o coronel tinha visto. E o olhar dele tremeu. E se? Não, melhor não querer. O querer, às vezes, é que bota a gente em cima da fogueira. Não é preciso pedir um favor, disse Dante, quebrando os pensamentos. Diga, minha bolsa ficou na feira. Se alguém achar, eu tô perdido. O que tem dentro? Ele pensou um segundo. Não, um caderno. Coisa minha. E uma carta que não é só minha. Joana assentiu. Sabia reconhecer quando alguém não podia abrir tudo de uma vez. De tarde eu vou lá discretamente, falo com das dores. Ela guarda tudo o que acha até o dono aparecer. A cidade confia nela. Dante concordou, aliviado. Os olhos dele encostaram nos dela com respeito de quem sabe agradecer sem palavras. Por um instante, os dois ficaram presos num silêncio que dizia mais do que conversa comprida. Ali tinha encontro, tinha estrada cruzada, tinha promessa de coisa grande e perigosa. Do lado de fora, o soldado espreguiçou no alpendre. Deu um pigarro educado e enfiou a cabeça na sala. Dona Joana, o coronel mandou dizer que quando escurecer, ele volta. Quer conversar com a senhora, sozinho. Joana sentiu um arrepio, que não era de medo. Era de aviso. Olhou de relance para o retrato da mãe. A mãe, se fosse viva, diria: Severino Alcântara nunca bate na porta sem trazer vento ruim na aba do chapéu. Diga que eu estarei aqui e que minha casa tem parede e testemunha. O soldado fez que sim e foi se ocupar de contar formigas. Dante tentou se sentar de novo. Não vai, não, ela segurou. Eu não gosto de dar trabalho. E eu não gosto de quem morre por orgulho. Fique quieto. Ele fechou os olhos, rendeu-se ao comando doce daquela mulher. Pela primeira vez em anos, alguém dizia fica, e ele achava bom obedecer. No meio do quase sono, a voz de Joana chegou baixinha, como quem fala para si. Acabe logo com isso, disse eu.
Mas tem coisa que não acaba assim, não. Tem coisa que começou foi agora. Quando a tarde caiu, uma nuvem roxa estacionou em cima de São Bento das Almas. O cheiro de chuva bateu na cara da cidade e o povo suspirou. Na varanda, o soldado se endireitou ao ver o carro do coronel voltar. Severino desceu sem pressa. Trazia no rosto uma decisão e nos olhos um fantasma antigo. Entrou sem perguntar. Joana já estava de pé, mãos limpas, o lenço bem posto. Vim conversar, ele disse. Pois diga. Severino encarou um segundo a marca escondida sob o tecido, não via, mas lembrava, e respirou fundo. Dona Joana, aquela marca. A voz falhou. Quem lhe falou dos Alcântara? Ninguém me falou. A pele falou sozinha. Ela respondeu seca. Preciso saber de um nome. O nome da sua mãe. Ele engoliu outra pergunta maior. Minha mãe se chamava Maria dos Remédios Luz. Severino cambaleou de dentro, mesmo firme por fora. O nome bateu feito badalo de igreja. Ele se sentou sem pedir, coisa que nunca fazia. E num fio de voz que só quem estava muito perto ouviria, confessou. Eu conheci Maria dos Remédios. Em Pedra do Trapiá, há muitos anos. Se a senhora carregar no corpo o sinal que eu carrego, então ou eu fui muito enganado, ou ele não terminou. Joana sentiu o chão puxar sua pele para baixo e sua história para cima. Dante da mesa, ainda deitado, abriu os olhos. Percebeu que ali havia outra bala, mais funda, a do passado, apontada para o coração de todos. Lá fora, o primeiro trovão rompeu o céu. A chuva vinha, e com ela, uma verdade que ninguém sabia onde ia desembocar. A água começou miúda, como dedos testando o couro do mundo, e logo engrossou num barulho bom que a casa de Joana conhecia de cor. A chuva batia no telhado de barro, corria pelas calhas tortas, fazia o terreiro cheirar a promessa. Dentro, ninguém respirava sem medir o próprio fôlego. Severino ficou sentado, coisa rara, as mãos grandes apoiadas no joelho, o chapéu no colo feito menino em catecismo. Joana continuou de pé, os braços cruzados, dona de si e do espaço. Dante observava da mesa, meio erguido, a faixa branca cruzando o peito atlético, como lembrança fresca do que ainda podia voltar a acontecer. Fale direito, coronel, pediu Joana sem rispidez, mas sem doçura de enganar. O que o senhor quer me dizer? Severino girou o chapéu devagar, como quem enrola a coragem na aba. Em 87, começou, eu fui à Pedra do Trapiá negociar algodão. Passei uns dias por lá. Conheci sua mãe, Maria dos Remédios. Moça séria, de olho vivo. A gente se aproximou. Quando voltei, mandei recado. Depois, o pai dela botou fogo em mim com olho e palavra. Disse para eu desaparecer. Eu desapareci. Ele engoliu o resto, como quem tem sede e medo do mesmo gole. Mas se a senhora carrega o sinal... Ele ajeitou a voz. Existe a chance. Digo, a chance de eu ser... Nunes, e não saiu a palavra pai. Ficou presa na garganta que sempre soube mandar e nunca soube pedir. Joana encostou as mãos na mesa, perto de Dante. Os dedos dela, firmes, não tremiam, mas a pele teve aquele arrepio miúdo de quem escuta o nome do próprio destino da boca de outro. Minha mãe nunca disse nada, respondeu olhando nos olhos do coronel. Só me ensinou a trabalhar e a ser decente. Não era mulher de ficar apontando dedo para homem poderoso. Maria era orgulho e pedra, Severino disse, com uma saudade que parecia vergonha. Se eu errei, foi no silêncio. O ruim do silêncio é que ele cresce por dentro da gente que nem mato. Dante percebeu que entrara numa sala onde os fantasmas tinham cadeira cativa. Se tocasse em qualquer coisa, podia derrubar um retrato. Optou por fazer pouco barulho, mas a presença dele, alta, forte, viril, ocupava o canto como um guarda daquilo que Joana não sabia que precisava. Se o senhor quer muito saber, cortou Joana, dá para resolver com sangue e papel. A cidade já tem a enfermeira que faz coleta. O posto confirma. A marca na minha pele não é sentença. Severino assentiu, com um espanto manso de quem não esperava que ela lhe oferecesse caminho ao invés de chibata. Faço, disse, rápido demais. Hoje. Agora. Agora não, ela cortou. Agora o mundo está desabando em água e eu tenho um doente.
Amanhã cedo. O coronel respirou, levantou num gesto seco e se recompôs dentro do terno claro. Amanhã. Eu mando o motorista. O senhor não manda nada aqui, Joana rebateu, sem levantar o tom. Ah, o senhor pede. E eu vejo se posso. Ele encarou. Viu uma parede que não cedia. Abaixou um quase sorriso de respeito, como quem aprende nova gramática de repente. Eu peço, então. Veja como muda tudo, né? Ela disse, e a chuva pareceu concordar na telha. Severino alcançou a porta. Dante pigarreou, chamando a atenção antes que o homem saísse. Coronel, diga, alguém me seguiu até a feira. Eu senti a sombra. Não foram tiros perdidos. Se querem me calar, não é só por causa de dívida. Tem nome grande no meio. Eu não sei se é o seu. Mas sei que hoje a senhora, apontou o queixo para Joana, botou o corpo entre mim e a morte. E eu devo isso a ela. Severino mediu o homem dos pés ao olhar. E no olhar viu um poço que não era fácil de cair dentro. Se tiver sombra andando por aqui, eu mesmo acendo a luz, disse, e por um segundo foi sincero. Ele saiu. O soldado endireitou no alpendre e o seguiu pingando. A casa ficou com o barulho da chuva e os pensamentos altos. Joana sentou ao lado de Dante, trouxe um prato de cuscuz com queijo e um café cheiroso. Se não comer, desmaia, decretou como quem entrega remédio. Ele obedeceu, e o jeito obediente nele não era de fraqueza, era de confiança. Depois de 2 colheradas, parou, encostou o garfo, respirou. Me desculpe a intromissão, disse Dante sério, mas o que o coronel falou mexeu com a senhora. Quer que eu suma daqui para isso se ajeitar? Joana riu de leve, um riso curto, quase triste. Homem, se eu fosse deixar minha vida nas mãos do sumiço, já tinha virado vento. Você fica. Não é o seu peso que entorta minha casa. O que entortava a casa naquele momento era o passado abrindo porta. O retrato da mãe parecia mais vivo. Maria dos Remédios mirava a filha lá de trás do tempo com aquele olhar claro, difícil de decifrar. Joana respirou fundo e se deu o direito de encostar a cabeça um instante no braço bom de Dante, só para agradecer silenciosamente a existência de alguém forte por perto. Ele ficou quieto, sem abusar do gesto, respeitando a distância, que é o jeito mais bonito de estar junto. Quando a chuva amainar, ela disse, vou até a feira buscar sua bolsa e falar com das Dores. Se alguém te viu deixar, caiu no colo dela. Eu vou junto. Me vai não. Esse ombro aí protesta. Eu protesto mais. E eu ganho no voto, sentenciou rindo. De fique. A chuva foi até a madrugada, delícia ruidosa no sertão. Quando o dia clareou, o céu ficou lavado e as poças viraram espelhos quebrados. Joana deixou Dante alimentado e deitado. Enrolou o chale, pegou a sombrinha, avisou o soldado no alpendre que já nem fingia estar ali por outra coisa que não fosse a prosa. Volto já, Neco. Vou anotar que a senhora me chamou pelo nome, ele disse, vermelho de alegria besta. Joana seguiu a passos firmes, cabeça alta, e a cidade abriu espaço com uma curiosidade respeitosa. Na banca de Das Dores, a amiga já abanava feito leque. Mulher, ontem foi um fuzuê? Achei essa bolsa de couro perto do banco da praça. Tá aqui comigo, quietinha como segredo, esperando o dono, disse, levantando a bolsa que parecia ter conhecido chuva e poeira de 3 estados. O dono achou primeiro, Joana respondeu aliviada. É de um moço que tá na minha casa, ferido. Me dá, Das Dores matreira, baixou a voz. Eita, eu vi coronel rondando tua rua. Te cuida, Joana. Eu gosto de uma confusãozinha para falar, mas não de vê-la cair na tua cabeça. Se cair, eu desvio, ela disse e piscou. De volta, passou pela igreja. O padre Clemente, homem novo que respeitava os velhos, acenou. Joana, ouvi dizer que tem ferido no teu canto. Precisa de remédio? Do posto eu pego. Do Senhor eu preciso de oração. É o mais barato e o mais caro, respondeu o padre rindo. Vai com Deus. Em casa, Dante esperava do jeito dele, deitado e alerta, o corpo parado e o olhar aceso. Quando viu a bolsa, respirou aliviado de verdade pela primeira vez. Obrigado. Ele abriu com cuidado.
Tirou um caderno de capa preta cheio de escrita miúda, um maço de papéis amarrados com elástico e um envelope pardo com carimbo de repartição. Joana fez menção de se afastar para dar privacidade. Dante a deteve com a voz. A senhora pode ver. Eu já confiei coisa maior. Ela sentou. Dante abriu o envelope. Era uma carta timbrada, assinada por um tal de Maurício Catunda, advogado da capital. A carta dizia, em palavreado que não escondia veneno, que as negociações para a regularização das terras da fazenda Brumado exigem a entrega com urgência da escritura original e dos recibos de compra, sob pena de inconvenientes. Havia também cópias de registros que pareciam contraditórios. Nomes trocados, datas esquisitas, valores que se multiplicavam sem água. Joana, que entendia de ponto de renda, entendeu também quando a linha do papel não batia. Isso é grilagem, ela disse seca. E o nome do coronel aparece aqui, acolá, disfarçado de firma de sobrinho. Dante assentiu. Eu fui contratado para levar essa papelada para um homem na divisa sem perguntar nada. Mas eu leio devagar e a curiosidade comeu meu juízo. Quando vi que aqui tinha coisa grande, alguém me viu vendo. Os tiros vieram. E você pensou em fazer o que com isso? Entregar para o promotor, ou para o rádio, ou para qualquer um que ainda grite mais alto que dinheiro. Ele respirou. Quando eu vi você, pensei que talvez a coragem tivesse endereço. Joana fechou o envelope, colocou em cima do caderno, ficou um tempo olhando a mesa, pensando. Lá fora, a cidade se reacomodava. O soldado Neco assobiava baixinho, feliz com a manhã fresca. Hoje tem posto de saúde aberto, ela disse. Vamos tirar o sangue? Acabar logo com esse pedaço da história. Bora. E depois... Ela mirou os papéis. A gente fala com Agenor, o sargento. Ele é língua presa do coronel, mas tem vergonha de coisa torta. Às vezes a vergonha salva. Dante levantou devagar. O corpo alto ocupou a sala de novo, mas agora havia outra coisa nele. Um rumo. Joana pegou a bolsa, guardou os papéis no fundo do armário do oratório. Santo também servia de cofre quando a vida apertava. Trancou com chave pequena. Beijou de leve o dedo antes de girá-la. Superstição antiga de Maria dos Remédios. Vamos antes que o sol dê na moleira. No posto, a enfermeira Irla, rapazinha sabida, preparou os tubos. Vai doer uma beliscada só, dona Joana, disse, e a beliscada veio. Depois foi a vez de Dante, que nem piscou. Resultado sai amanhã até o meio-dia, garantiu Irla. Mas, baixou a voz, se vocês estão mexendo com coisa grande, cuidado. Ontem à noite o rádio soprou o nome de Brumado, e hoje cedo apareceu carro diferente rondando. Joana agradeceu. Na saída, topararam com Agenor, o sargento, chapéu de palha, porque o sol, depois da chuva, engana e queima. Dona Joana, moço? Sargento, ela respondeu sem medo. O coronel mandou me perguntar se está tudo em ordem. Agenor coçou o queixo. E eu vim saber se posso ser útil. Sem promessa de nada que me bote na rua, tá? Sorriu com honestidade torta. Joana pesou 2 segundos e jogou metade do anzol. Tenho papel pesado num canto seguro. Se o senhor tiver ouvido limpo e coluna de homem, a gente conversa logo mais. Agenor engoliu seco. Olhou para os lados, encostou no batente e baixou o tom. O coronel não é cego. Ele está mexido com a senhora e não só por respeito. Tem rumor de sangue e parente velho. Coçou o queixo de novo. E além de tudo, Araquém desceu da serra. Quando o homem chega, é porque o recado não foi ouvido no alto. Ele trabalha pro dinheiro, não pro coronel. Se cheirou papel, vem buscar. O nome caiu no chão como faca. Então, sargento, hoje à noite eu queria 2 viaturas rodando perto da minha rua e uma desculpa bonita se perguntarem. Joana mirou sem desviar. E queria também que o senhor ouvisse de mim que amanhã a cidade pode acordar com barulho no rádio. Eu não vou parir verdade sozinha. A Agenor assentiu, tirando o chapéu em respeito. Eu seguro o que der. E numa coragem miúda que é a que vale, acrescentou. Se der ruim, a culpa é minha. Se der certo, a glória é do povo. Voltaram para casa com a certeza de que as paredes tinham ouvido e o chão tinha olho. No alpendre, Neco estalava a língua para um pardal atrevido.
Quando viu Joana, levantou, fez continência de brincadeira. "Eu trouxe recado", disse sem dar tempo. "O coronel vem à tarde. Quer falar com a senhora e com o moço. Disse que não vai ter gritaria. E quando foi que gritaria resolveu coisa de homem enrascado?" Joana resmungou mais para si. "Tá bom. Mande ele vir com 2 testemunhas. E pode avisar que vou estar com gente também." Neco arregalou o olho. Gente de farda? Gente de verdade. A tarde começou a dourar nas bordas. Aquele brilho que o sertanejo conhece de longe. Joana arrumou a casa com uma pressa discreta. Tirou o pó dos santos, varreu o chão, colocou água no fogo. Dante vestiu uma camisa limpa de Ezequiel, o vizinho alfaiate, que emprestou só por cima do muro. A camisa ficou justa nos ombros e no peito dele, realçando a força contida. Joana fingiu não notar, mas notou, e não era pecado notar beleza. Antes da hora marcada das dores apareceu língua pronta. "Menina, passei na venda e ouvi 2 homens falando num tal de Araquém, rondando o açude. E mais, a família Catunda tem casa de apoio na cidade. Se esses papéis de Brumado forem o que eu penso, a cobra não vem sozinha, vem com ninho." "Obrigada, Dores." Joana segurou a mão da amiga e no toque as 2 combinaram sem dizer: "Se o bicho entrar, a gente grita junto." Quando o sol começou a contar até 10 para se esconder, o carro do coronel parou na porta. Severino desceu com 2 homens de terno e um rapaz de pasta, advogado novo, pretenso valente. E Genor veio logo atrás, com um parceiro e cara de paisana. O alpendre ficou pequeno para tanta intenção. Na sala, acaso não tinha lugar para pendurar a arrogância. Joana, no centro, parecia maior que os próprios móveis. Dante, encostado à mesa, compunha com ela um quadro de força e calma. Severino entrou, pousou o chapéu, e os olhos dele passearam pela casa, como quem quer lembrar onde foi que a vida errou a curva. "Vim cumprir palavra", disse olhando primeiro para Joana. "Amanhã cedo coleta." Depois virou-se para Dante e vim fazer uma pergunta de homem para homem. Dante sustentou o olhar. Tudo nele era sério, porém sem insolência. "Pergunte. Por que é que eu haveria de botar meu nome no meio do seu embrulho?" Severino baixou um tom. "Se você quer briga com Catunda, com Brumado, com meio mundo, brigue. Mas não use a casa de Joana de trincheira." Joana ia falar, mas Dante tomou a frente, voz limpa. "Porque a casa de Joana é a única que abriu a porta para um ferido sem pedir documento. E porque goste o senhor ou não, o nome Alcântara vai estar na lápide de quem roubou terra se a gente se calar. Pode não ser o do senhor, pode ser de quem veio antes, pode ser de quem devia ir depois. Mas tá aqui, ó." Bateu de leve no envelope. "A fileira de nomes que a luz revela." Silêncio. O advogado novo ajeitou a gravata como quem engole caroço. Um trovão tardio, perdido, lembrou que a chuva tinha passado, mas o céu ficara atento. Severino encarou o envelope e, em vez de pedir, esticou a mão. Joana recuou um passo, um só, suficiente. "Aqui dentro tem mais do que papel", ela disse. "Tem o grito de gente que nunca foi ouvida. E eu vou escolher quem ouve primeiro." E quem vai ser?" Ele perguntou, sério de verdade. Joana abriu a boca para responder. Foi quando uma pancada seca arrebentou o vidro da janela, espalhando estilhaços sobre o chão. Ao mesmo tempo, um assobio de bala cortou a sala, cravou no retrato de Maria dos Remédios e o quadro caiu, face para baixo, como se a morta tivesse se jogado para proteger a filha. Todos se jogaram por instinto. Agenor puxou a arma. O parceiro já estava na porta. Os homens do coronel procuraram algo que não sabiam usar. Dante, numa rapidez que desmentia o curativo, agarrou Joana pela cintura e a cobriu com o próprio corpo, sem desrespeito, só urgência. O cheiro dele, de couro e chuva, encheu o ar por um segundo, que pareceu uma vida. Lá fora, uma voz que nenhum dos presentes queria ouvir chamou pelo nome que não devia. "Dante! Acaba logo com o serviço e entrega o que é do patrão. Ou a casa vira fogueira." Araquém tinha chegado. E não viera sozinho. O primeiro estilhaço ainda não tinha parado de quicar no chão quando Joana sentiu o peso bom e urgente de Dante a protegendo. O corpo dele, grande e firme, fez murada.
O cheiro de couro e terra molhada tomou a sala por um segundo, que pareceu mais comprido que a seca. O retrato de Maria dos Remédios no chão virou santo de barro em guerra de gente. No silêncio curto que se seguiu, cada um precisou lembrar como era que se respirava. "Todos pro chão!" gritou Agenor, já com a pistola apontando para o nada exato de onde viera a bala. Araquém!" rosnou Severino, meio raiva, meio certeza. Do lado de fora, a voz do homem voltou macia e cortante. "Dona Joana, me perdoe a deselegância. É que tem coisa que precisa ser resolvida sem reza." "A reza aqui quem escolhe sou eu", respondeu Joana, erguendo a cabeça mesmo deitada, o cabelo solto caindo como sombra boa nos olhos. Dante a ajudou a ir engatinhando até a parede oposta à janela, onde a mesa grande servia de barricada. O ferimento latejou, mas ele prendeu o queixo. O curativo aguentou. Severino, pesado de anos e culpa, deitou atrás do sofá e mandou: "Minhas testemunhas, no chão." E olhando para Joana: "A senhora tem um porão?" "Tenho, é oração de fuga", devolveu seca. Agenor percebeu que pela fresta da janela quebrada dava para ver o reflexo de uma lamparina no galho do umbuzeiro. Sinal de homem que acampa em volta. 3 nas moitas, 1 na estrada, Araquém do lado do galpão de farinha. Ele falava baixo, técnica de quem aprendeu a ler sombra como se lê página. "Não atirem primeiro. A casa é de inocente." "Ah, inocente, sim", disse Severino, e engoliu a palavra minha, que quase veio antes de casa. Dante enfiou o braço por baixo da mesa e tateou. Achou um velho bacamarte do pai de Joana, esquecido lá desde tempos em que bicho grande rondava. Pesado, mas assusta. Ele não sorriu. Arma não era para dar graça. Conferiu a boca, encontrou pólvora num frasco pequeno no aparador, relíquia de família. Encheu o mínimo. Joana, no susto, ia advertir. Ele respondeu com o olhar: "É para fazer barulho, não tragédia." "Descei, Araquém", chamou Dante, a voz saindo limpa. "Se quiser conversar, chega sem bicho." O silêncio de fora sorriu antes de falar. "Conversar, eu converso até com santo. Mas documento não gosta de conversa, gosta é de bolso. Entrega a papelada, Dante. Eu já sei que tá aí. A carta do Catunda, a lista de Brumado, a assinatura do T. Ramos", e soltou um risinho seco, prazer de quem acerta o nome proibido. Severino ficou de pedra só por um piscar. Depois se recompôs, do jeito que a vida ensinou, carranca por fora, mar dentro. "Me ouve, Araquém", disse ele do chão. "Sai, não é dia de morrer aqui." "Para mim, todo dia é do mesmo tamanho", respondeu a voz, como quem come doce. Só muda o gosto." Joana respirou fundo e de repente entendeu que a casa precisava de outra música. Fez o que o coração mandou. Pegou o rosário do bolso, bateu com as contas de leve no assoalho, não para pedir milagre. Que milagre é bicho arisco? Mas para puxar coragem. O som miúdo era martelo chamando brasa. "Neco!" sussurrou Agenor pro soldado no alpendre. "Vai pela lateral, rastejando. Vê se acha a sombra da lamparina. Se tiver homem, canta Asa Branca miudinho, que é para eu saber." "O Asa Branca?" Neco arregalou o olho, o medo rindo dele por dentro. Vai, home." E se arregar, arrega com fé. Neco sumiu pelo toco de espinho do quintal, como tatu. Dante, sem tirar os olhos da fresta, falou baixo pro grupo. "Quase toda a munição deles deve ser intimidar. Se não resolver, vem o fogo. A casa não aguenta. Precisamos sair." "Sair para onde?" perguntou o advogado novo, pálido. A gravata agora parecia coleira. "Rádio", disse Joana num rompante, como se a palavra tivesse subido sozinha. Se a cidade escutar, não tem bala que cale fácil." Agenor assentiu. "A antena da rádio é teimosa. E o povo tá de ouvido teso desde ontem." Olhou o relógio. "O programa do meio da tarde vai pro ar em 15. Se a gente atravessar a rua de trás, pega o beco do açougue e dá na praça sem passar pela cerca do umbuzeiro." "Eu levo vocês", disse Severino. Tenho carro e nome. Ainda dão meia passada na frente da minha coragem." "Hoje seu nome vale menos que um bom dia honesto, coronel", cravou Joana, mas sem raiva. "O senhor vai sim. Como testemunha e como peso." Ela suspirou.
A gente vai junto, ou ninguém vai. Do lado de fora, um estalo. Neco cantou um fiapo de asa branca, desafinado e santo. Agenor entendeu que havia um homem perto da lamparina. De dentro da casa, ele fez mira sem mostrar a cabeça e deu um tiro só, de susto. Pegou no galho, a lamparina caiu e o escuro engoliu a sombra. Mas é agora! Berrou Agenor. Saída pelo quintal. Dante ergueu a mesa como escudo e foi primeiro, apesar do ombro. Joana veio colada nele, Severino e os homens de terno atrás, Agenor fechando a fila. O advogado novo ia rezando salmo confuso, misturando latim com promessa. Quando passaram pelo corredor, um clarão no muro, Araquém soltou fogo alto para dizer que não dormia. A bala beliscou o barro, levantou o pó que ardia no olho. Joana segurou o envelope junto ao peito como quem guarda filho. Dante puxou o bacamarte e, mirando o chão a 2 metros de Araquém, soltou um tiro que mais parecia trovão engarrafado. O estrondo sacudiu até Santo na parede. O bando recuou por instinto. «Correi!» gritou das dores lá da esquina, que surtou ao ver a comitiva saindo feito boiada. E com o grito dela, 2 vizinhas já abriam portão para dar atalho. Um menino puxava o cachorro para dentro e um velho empurrava o carro de mão para atrapalhar moto. Foi assim, com a cidade fazendo parede, que eles viraram o beco do açougue. Cheiro de sebo, de sangue velho, de couro. O advogado quase vomita. Joana não deu trela. A praça ali adiante parecia longe em passo de medo. Quando meteram o pé no calçamento, uma moto cantou pneu e veio no rasante. Araquém não estava sobre ela. Estava em outra sombra, mas um capanga mirou. Dante sentiu a mira chegando, como quem sente formiga subindo pelo tronco antes de ver. «Abaixa!» Ele jogou o corpo contra Joana outra vez. A bala arrancou uma lasca do banco da praça e se perdeu. Agenor achou o motoqueiro com o olho. Respondeu com 2 tiros secos e honestos. A moto sambou, o homem caiu, levantou o coxo e correu. Os gritos viraram vento, mas o vento empurrava a favor. A rádio era uma casinha de esquina com janela de vidro grosso, Rádio Alecrim FM, escrito a pincel. Lá dentro, Esther, a secretária do promotor, estava de plantão, batom vermelho e a coragem no lugar. Quando viu o bando, entendeu sem ninguém explicar. «Entrem!» ela gritou, abrindo a porta. O radialista Zé Pequeno, magro e elétrico, já levantava os faders. Ao vivo em 3, 2, 1... A vinheta tocou uma sanfona alegre que naquele momento soou como trombeta de guerra. Joana respirou fundo, olhou para o microfone como quem encara um olho justo. Dante ficou ao lado dela. A presença dele dava sombra boa. Severino entrou e, por uma vez na vida, cedeu o lugar central. Agenor ficou na janela, arma baixa, olho alto. «Boa tarde, São Bento das Almas», começou Joana sem tremer. «Falo aqui da Rádio Alecrim para dizer uma coisa que vocês já sabem, mas que querem calar com bala. Tem gente roubando terra da gente desde o tempo em que a chuva vinha com relâmpago de respeito. Hoje eu trago papel, nome e coragem». Ergueu o envelope. «E digo que as balas que furaram o retrato da minha mãe erraram o alvo. O alvo é o medo. E esse hoje a gente acerta». Zé Pequeno fez um sinal com o dedo. «Perfeito». A cidade inteira encostou o ouvido no rádio, nos bares, nas cozinhas, nas oficinas. Até quem torcia o bico para Joana parou para escutar. «Esse homem aqui», ela apontou, e a voz dela não tremia quando disse homem. Dante Rocha chegou ferido à minha porta. Trouxe junto papéis que provam grilagem na fazenda Brumado, dinheiro passando de mão errada para mão suja. Respirou. Tem assinatura de Maurício Catunda, tem inicial de quem vocês já desconfiam, e tem agora uma cidade inteira ouvindo. Se acontecer alguma coisa comigo, com Dante, ou com quem estiver nessa sala, esses papéis estão em 3 lugares diferentes. E vão sair. O telefone da rádio começou a tocar sem parar. Uns parabenizavam, outros xingavam, uns pediam para falar, outros diziam, tô aqui se precisar. A praça enchia sem combinar. O povo ocupava o ar. Severino pediu o microfone com a mão. Joana pensou um segundo. E se ele virar a mesa? Medicites, mas entregou. O coronel segurou como quem pega a enxada pela primeira vez.
Eu sou Severino Alcântara. Disse, enfim, o nome inteiro como se confessasse. E hoje eu digo que não mando em bala de ninguém. Quem vier com arma à casa de Joana ou a esta rádio, não vem por mim. Engoliu seco. Sobre a fazenda Brumado, eu vou responder à justiça. Se eu tiver parte, que apareça. Se não, que a verdade tire meu nome da lama ou me jogue nela de vez. Entregou o microfone de volta. Era o máximo que a sua coragem alcançava naquele dia. Esther entrou na jogada com o brilho de quem sabe somar. O promotor Rodrigo tá a caminho. Eu mandei mensagem. A gente vai protocolar tudo com cópia para o Jornal da Capital. Quem quiser calar, que cale o vento. Do lado de fora, o assobio de bala voltou, mas desta vez não veio sozinho. Vieram aplausos de um monte de gente que resolveu ficar ali, mesmo com medo. O som criou um colchão novo. Bala chega menos longe quando tem palma no meio. Araquém, na sombra de um quiosque, mordeu o canto da boca irritado. O plano era simples, cercar, pegar o envelope e vazar. Mas quando o barulho de um povo se alonga, a matemática muda. Ele, que não se importava com o nome de patrão, fazia conta de risco. A polícia vinha vindo por causa de Agenor. A rádio estava ao vivo. O coronel, que era útil, agora era peso. Araquém cuspiu, e o cuspe não disse nada, só raiva. Recuar é ir adiante por outro caminho, murmurou filosófico com ninguém. Mais tarde, na rádio, o calor virou caldeirão. O ventilador de teto fazia zoada de hélice cansada. Joana pediu um copo d'água. Zé Pequeno trouxe, tremendo feliz. Dante, por um segundo, deixou o olhar pousar nela como quem agradece em silêncio por existir. O corpo grandão dele ocupava o estúdio, mas o gesto com que afastou um fio de cabelo do rosto de Joana foi miúdo, quase tímido, certinho na medida do respeito. E o Agenor recebeu a mensagem, viaturas na praça. Fez sinal para Joana encerrar com força. Mas para concluir, disse ela firme, amanhã ao meio-dia eu vou no posto de saúde buscar um resultado que diz respeito à minha história. Não vou me esconder. Quem tiver coragem, apareça. A verdade chega mais cedo para quem está acordado. Ela soltou o microfone. A sanfona da vinheta voltou a tocar. O estúdio respirou pela primeira vez em 10 minutos, que pareceram 10 anos. A senhora é arretada. Zé Pequeno suspirou, quase chorando. Sou é teimosa, corrigiu Joana, e sorriu com a luz de quem sabe que o riso também é arma. Severino pediu licença e saiu pelo corredor de trás, acompanhado dos 2 homens de terno e de uma patrulha que Agenor sinalizou. O povo abriu para deixar o homem passar, e uns poucos cuspiram no chão, não nele, mas perto. Ele não reagiu. Parecia mais leve e mais velho ao mesmo tempo. Esther apontou para o fundo do prédio. Tem uma sala de arquivo que dá para o quintal. Lá a gente pode guardar uma cópia desses papéis, num lugar que ninguém procura. Abriu um armário desengonçado, que escondia um cofre velho de banco de feira. Ganhei do meu tio. Funciona. Guardaram ali uma cópia. Outra, Joana já tinha enfiado no oratório. A terceira, Esther mandou com um motoboy de confiança para a casa do padre Clemente. A quarta, porque coragem grande sempre inventa uma quarta, ficou com das Dores, que apareceu sorrateira, tirou da sacola um pote de farinha seca e enfiou a pasta dentro por baixo da tampa. Quem é que vai futucar farinha de pobre? Ela piscou. O sol começou a descer com aquele dourado que a rádio não consegue reproduzir. O povo foi se espalhando em calma vigilante, os curiosos se tornando guarda informal, as mulheres colocando cadeira na calçada como quem abre sala de espera de milagre. No meio da tarde, Rodrigo chegou, paletó na mão, cara de quem correu. Abriu caminho, abraçou Joana como se já fosse parente. Vi no rádio, é hoje. Pegou os papéis, fez checklist, checou carimbo, ligou para a capital, falou cautelar. Busca e apreensão, ouvidoria, palavras que pareciam ferramentas de roça quando nas mãos certas. Manhã cedo bato na porta de Brumado com ordem, prometeu. E hoje mesmo eu peço proteção para você, Joana. E pro Dante, tenha cuidado com proteção de papel, ela disse sabendo. Aqui quem protegeu hoje foi o povo, e mais de perto foi ele. E olhou para Dante, com uma ternura que não cabia toda no olhar, e por isso vazou para o canto da boca.
Rodrigo captou um fio e sorriu. Cuide dele também, que o ombro ainda fala. Anoiteceu. A praça ganhou lamparinas e luz de poste. A rádio virou varanda. Zé Pequeno botou forró manso para desarmar nervo. Agenor conversou com os homens, alinhou ronda. Severino, de longe, dentro do carro, olhava a cena com uma estranheza que doía. Aquele povo que costumava obedecer tinha se ajeitado sozinho e estava mais bonito assim. Joana e Dante, enfim, com respiro, foram até a cozinha da rádio. Um cubículo com azulejo antigo e cheiro de café requentado. Ela encheu 2 canecas e entregou uma a ele. Os dedos se tocaram num instante curto. O coração dela, que até ontem andava na ré, deu 2 passos para frente sem pedir licença. O dele, feroz, desaprendeu de fugir naquele minutinho. Você... Ele começou e parou, vergonhoso da própria vontade de dizer o que não sabia dizer. Não precisa falar, não, ela salvou. Só fica. Eu fico, ele respondeu, e foi a palavra mais difícil e mais certa que já disse. No corredor, Esther apareceu, batendo com a caneta na porta como quem marca compasso. 2 notícias, anunciou. A boa é que o juiz de plantão acenou. A ruim é que Araquém não foi embora. Alguém viu um homem grande como ele, perto do cemitério, mexendo no muro. Mordeu o lábio. Parece que ele quer... Me desculpem. Sequestrar alguém para trocar pelos papéis. E tem nome de mulher passando de boca. A cozinha encolheu. Joana sentiu o frio de alpendre no meio do peito. Esther segurou o olhar dela e completou sem enfeite. A língua ruim falou Joana. Dante endireitou o corpo. O ombro protestou, mas o resto dele virou murada. Ele não leva, disse simples. Engraçado. Joana respirou fundo. Passei a vida dizendo que ninguém ia mandar em mim, e agora é a vida mesma que está me mandando ficar viva. Olhou para Dante e para Esther. Ninguém se aparta de ninguém até passar de amanhã. E a gente vai dormir onde o povo está. Agenor chegou, que parecia ouvir conversa atrás da parede. 2 viaturas rodando, mataburro fechado. Padre Clemente avisado. Sequestrar você aqui hoje, Joana, é o mesmo que sequestrar a fé do povo. Ele pode até tentar, mas não leva sem deixar metade da coragem pelo caminho. Do lado de fora, alguém improvisou um círculo de vela em frente à rádio. E um coro miúdo começou um bendito que não era de igreja, era de vizinhança. Das dores trouxe caldo de cana. Raimunda chegou com bolo de milho. Meninos passaram correndo, rindo, porque criança entende perigo, mas nunca deixa o riso de todo. A noite, que podia ser faca, resolveu ser cobertor. Dante ficou no alpendre da rádio, parado como poste bom. Joana encostou no parapeito, próxima o bastante para ouvir a respiração dele, longe o suficiente para que o mundo não confundisse. A sombra deles 2 batia no chão, como o desenho que a lua faz quando quer brincar de ser artista. Manhã, ela disse, sem virar o rosto, eu pego o resultado. Eu vou com você. Eu sei. Ele virou um pouco e a luz do poste desenhou o corte do maxilar. O músculo contido, a seriedade que já não era armadura, era casa. Joana quis tocar o rosto dele, mas guardou a vontade, como quem guarda fruta para amadurecer no ponto. O corpo dela, maduro e bonito, sabia de si. E pela primeira vez se autorizou a desejar sem culpa. O desejo veio limpo, como água que brota. Se for verdade, ela murmurou, pensando no sangue e no sobrenome. Eu vou ter de aprender a dizer meu pai na boca sem quebrar dente. Verdade não morde quem enfrenta. Ele respondeu, e o jeito sério dele virou consolo. A rua aos poucos foi deitando. A rádio baixou o volume, o forró virou música de rede. Joana dormiu ali mesmo, numa cadeira de palhinha, coberta por um chale que Esther trouxe. Dante ficou de sentinela até os olhos pesarem. Quando o sono veio, foi de surpresa, rápido e bom. Perto da meia-noite, um estalo leve, como casca de amendoim quebrando, veio do lado do cemitério. Agenor, que cochilava em pé, abriu o olho e fez sinal. No escuro, uma sombra grande pulou o muro. Um segundo depois outra. 3 ao todo. Eles vieram sem fazer barulho, com o passo treinado de quem pisa macio no pescoço do medo. Agenor ergueu a mão, pediu silêncio.
Caminhou de lado, a arma baixa, e encostou na parede do prédio da rádio. Joana acordou sem saber por quê. Há despertadores que não têm ponteiro. Dante já estava de pé antes de os olhos abrirem direito. O corpo dele sabia. As sombras avançaram até a lateral do prédio. Uma mão tocou a janela da cozinha. Outra foi para o cabo de luz. A terceira parou diante da porta do arquivo, a do cofre. Foi quando, de dentro do cemitério, um foguete de São João subiu e estourou no escuro, feito estrela raivosa. O barulho acordou a praça, acordou cachorro, acordou santo. Quem soltou foi Caio. Ninguém ali viu o rosto, só a silhueta alta e magra de um homem que não quis aparecer ainda. O foguete foi combinado por alguém com pressa e memória. Araquém, pego no contrapé, xingou baixinho. Decidiu na hora, nada de levar gente. Outra tática. Correu em direção à rua lateral, apontou para o pneu da viatura de Agenor e atirou. O pneu murchou com um suspiro. No mesmo segundo, Dante saltou para frente, pegou a sombra por trás, braço no pescoço, e os dois rolaram no chão. O ombro de Dante gritou. Araquém devolveu com um golpe de cotovelo na costela dele. Parecia briga de bicho grande, mas sem plateia besta, só coragem de um lado e cálculo do outro. Joana correu até o batente, o coração batendo tambor. Quis avançar e o mundo inteiro puxou sua saia. Não! Ela ficou, mas o grito veio. Dante! O nome dela na boca dele veio em troca, arranhando. Fique! Agenor chegou, deu 2 passos, apontou a arma, hesitou. Atirar podia acertar o amigo. Araquém aproveitou, bateu o joelho em Dante, se soltou como peixe liso, correu para o beco e sumiu, deixando no chão um canteiro de arruda pisado e a promessa de voltar. A praça inteira suspirou sem voz. Ele não levou nada. Esther conferiu o cofre, o arquivo, a janela. Só deixou o recado. E o recado é que amanhã vai ser mais comprido que hoje. Joana falou, juntando o próprio ar com as 2 mãos. Dante encostou na parede, a mão no ombro, a dor latejando. Joana chegou perto, abriu a gaze, trocou o curativo ali mesmo, sem pudor nem cerimônia. Os olhos concentrados, as mãos firmes. O gesto dizia tudo que a boca não podia. Aguenta? Se for por você, aguento, escapou. E ele mordeu o lábio, envergonhado do coração ter passado na frente do juízo. Joana fingiu que não ouviu, mas o ouvido guardou quentinho. A madrugada ficou de guarda sobre São Bento das Almas. O vento novo passeou nas telhas. No alto do poste, uma mariposa bateu asa na luz. A rádio tocou o shot das meninas baixinho, como quem embala. Em algum lugar da cidade, Severino abriu uma gaveta trancada por anos e tirou um envelope antigo com uma foto amarelada. Maria dos Remédios, num vestido claro, um sorriso tímido, um olho que olhava dentro do dele até ali. Encostou a testa na moldura e, pela primeira vez em muito tempo, o homem que aprendera a mandar pediu: amanhã me dá a coragem certa. O nome que ele ainda não disse, filha, ficou preso entre os dentes, feito palavra, que só sai se a água empurrar. Quando o céu começou a clarear, a praça cheirava a café novo e chão molhado. Joana tomou banho de cuia no banheiro da rádio, prendeu o cabelo, vestiu um vestido branco simples que a deixava ainda mais bonita e inteira. Dante lavou o rosto, passou água na nuca, vestiu a mesma camisa que Ezequiel emprestou, agora com outro peso. E pôs um chapéu emprestado também, que nele ficou certo como destino. Pronta? Ele perguntou. Pronta. E o pronta dela parecia nasci hoje. Eles saíram juntos, Agenor a 2 passos, Esther com a prancheta, Zé Pequeno com o microfone ligado, porque notícia, quando é de verdade, gosta de ser testemunhada. A rua se ajeitou para vê-los passar. No posto de saúde, Irla, a enfermeira, já os esperava com o envelope dos resultados. O corredor cheirava a álcool e promessa. O relógio marcava 11h59. O povo não invadiu. Fez um silêncio de igreja na porta. Irla estendeu o papel para Joana, os olhos brilhando de quem sabe que segura uma chave. Dona Joana. Saiu. Respirou. A senhora quer abrir aqui ou... Joana segurou o envelope com as 2 mãos, devagar,
sentindo o peso e a leveza do que estava prestes a nascer. Olhou para Dante, que assentiu silencioso. Olhou para Agenor, que tirou o chapéu como quem entra na casa de Deus. Olhou para Esther, que não piscava. E mesmo com tanta gente por perto, a sensação era de que só havia ela e a mãe, Maria dos Remédios, em pé na beira de um açude olhando o reflexo. Ela puxou a aba do envelope, o papel deu aquele chiado de segredos, abrindo asa. Foi quando uma mão grande saltou de trás do balcão, agarrou o envelope junto, e uma voz que Joana nunca esquecia, apesar do tempo, sussurrou no ouvido dela. Deixa eu abrir com você. Joana virou e encarou Caio, o filho de Severino, o homem do passado, vivo, magro, os olhos iguais aos de outrora, agora com uma coragem mansa e um arrependimento bonito. Ao fundo, na porta do posto, Severino apareceu, chapéu na mão, o rosto nu como o de um menino em dia de primeira comunhão. A sala suspendeu o ar. 3 vidas se alinharam em cima de uma folha. Joana segurou o papel com Caio, os dedos se tocando, e o destino, impaciente como criança, quis pular para fora antes que ela lesse. Ela baixou os olhos e o mundo inteiro coube numa linha. O papel tremia pouquinho entre os dedos de Joana e de Caio. Não era medo só, era a eletricidade de um trovão que resolve cair dentro do peito da gente. Irla, a enfermeira, ficou 2 passos atrás, respeitando o instante como quem tira a sandália diante de chão sagrado. Na porta do posto, o burburinho da cidade se transformou num silêncio feito de respirações contidas. Joana leu devagar, cada palavra como grão selecionado na peneira. Compatibilidade de vínculo biológico de 1º grau. Altamente provável. Ela não chorou de primeira. Primeiro respirou. Depois, os olhos marejaram num brilho contido, como água de cacimba que sobe sem pressa. Só então levantou o rosto e encarou Severino, que estava parado na porta com o chapéu na mão e o coração sem saber onde guardar as culpas. Então, disse ela, e a palavra veio mansa e funda, o senhor é meu pai. O silêncio virou rio e levou muita coisa embora. Na cara de Severino, as arrogâncias desbotaram como tinta velha de parede quando pega sol de verdade. O homem deu 1 passo, 2, e parou a 1 braço de distância. Não ousou tocar. A voz saiu rachada. Eu não mereço essa palavra na sua boca. Mas se você me der, eu cuido bem dela. Engoliu seco. Me perdoe por ter desaparecido de onde eu nunca devia ter saído. Joana, que aprendeu com a vida a medir cada gesto para não desperdiçar nem dureza nem carinho, inclinou o rosto. Não se atirou, não abraçou igual novela. Estendeu a mão. Foi o gesto exato. Severino segurou aquela mão como quem segura a água, com medo de apertar demais e ela escorregar. Chorou um choro curto, antigo, que nem parecia caber num homem acostumado a dar ordem. Ninguém ousou aplaudir. O respeito ocupou a sala. Caio ao lado respirou aliviado e contrito ao mesmo tempo. Joana virou para ele, a lembrança do passado atravessando a novidade do presente, e disse com duplo sentido, sem maldade. Obrigada por estar aqui. Eu devia há muito tempo, ele respondeu humilde. Dante observava alguns passos atrás, o corpo alto fazendo sombra boa na parede, o maxilar firme e um cuidado verdadeiro no olhar. Viu o mundo de Joana se reencaixar e, em vez de ciúme, sentiu um orgulho que doeu bonito. Amar é caber no espaço que a verdade abre. Agenor tirou o chapéu de novo e disse baixinho, só para Irla ouvir. Hoje eu vi um bicho raro, coronel virando pai. Irla deu um sorriso de canto, enxugando sem querer o canto do olho. A notícia saiu pela porta antes de todo mundo. Correu feito menino solto. Joana é filha de Severino. Uns fizeram continha de herança na cabeça. Outros entenderam que aquilo não era sobre dinheiro, era sobre nome e falta. Severino recuperou um pouco a firmeza e, num raro acerto, não tentou ocupar o centro. Virou-se para Rodrigo, que chegava com documentos da cautelar, e disse, faça o que tem que ser feito embrumado. Abra minha casa, minhas gavetas, meus cofres. Se tiver sujeira minha, que saia ao sol. Olhou para Joana num pedido silencioso de coragem emprestada.
Eu não vou subir num palanque de inocência. Eu vou sentar no banco que for preciso. Rodrigo assentiu com respeito. Oh, vai ter gente dizendo que o senhor é esperto, não corajoso. Mas o mundo aprende com gesto. Hoje, São Bento das Almas aprendeu outra pronúncia do seu nome. Saíram do posto em grupo. O sol do meio-dia estourava em luz nova. Na porta, Das Dores abraçou Joana de um jeito que não precisava de palavra. Raimunda ergueu o terço. Zé Pequeno, com o microfone, pediu uma frase. Joana negou com a cabeça. Hoje eu não falo. Hoje eu escuto. Na praça, um menino estourou uma bombinha que deu sainha de susto no povo. Agenor levantou a mão, pedindo calma. Esther já digitava, veloz, um texto para a rádio e para o jornal, ajeitando a história para caber no ouvido da cidade sem perder respeitinho. No meio de tanta gente, Araquém assistia de longe, encostado numa sombra, o chapéu cobrindo meio rosto. A matemática dele se adensava. Papéis escondidos em 4 lugares, povo de guarda, coronel no jogo do deixa ver, promotor excitado, polícia com vergonha tentando acertar, e uma mulher. Esta mulher que virou vértice. Se derrubasse Joana, derrubava o desenho todo. Ele lambeu o canto da boca sem pressa. O plano mudou. Não era mais pegar papel, era quebrar a coluna. À tarde, Brumado virou romaria de sirene e carimbo. Rodrigo, com a ordem do juiz, entrou na fazenda cercado por policiais. Severino foi junto, chapéu na mão, olhos abertos para o estrago que pudesse ser dele. Encontraram escrituras falsas, cadernos com letra de bode letrado, dinheiro vivo escondido num freezer velho. O nome de Terramos saltou em 3 pontos, o suficiente para construir ponte até a capital. No galpão, uma caixa de madeira trazia algo que ninguém esperava. Fotografias antigas, festas de São João, vaquejada, batizados, e em 2 delas Maria dos Remédios aparecia ao lado de um jovem Severino, rindo para fora do enquadramento. Numa terceira, um bebê nos braços de uma parteira. O sinal da meia-lua meio visível, logo abaixo das costelas do lado esquerdo. Rodrigo respirou pelo nariz, pensando, as histórias que o povo conta às vezes são ata. Enquanto isso, na cidade, Joana decidiu 2 coisas simples e enormes. Não sairia da rádio naquela noite e abriria sua casa de novo ao nascer do sol, para que o povo visse que ela não guardava medo no armário. Dante assentiu. Onde você está, eu estou. Não era promessa de macho, era voto de presença. Severino, ao fim da operação, não voltou ao casarão. Foi à casa de Joana. Entrou devagar, pediu licença a cada passo, como se o chão tivesse espinho que só sai com bênção. Parou diante do retrato de Maria dos Remédios, que havia sido consertado de manhã. Tocou a moldura com a ponta dos dedos. Eu devia ter vindo antes, disse baixo. Eu devia ter sido homem naquela hora. Fez o sinal da cruz, gesto que nunca teve de hábito, e saiu mais leve, carregando a vergonha como quem carrega a água num pote, sem derramar, para lembrar o peso. No caminho, Caio emparelhou com o pai. O encontro deles foi feito de frases curtas, mas inteiras. Pai, filho, a senhora Joana, a tua irmã. Eu gosto dela desde que era só lembrança. Goste agora do jeito certo. Sim, senhor. E obrigado por aparecer quando eu não sabia chegar. Obrigado por não mandar eu desaparecer. Um aceno que fechava um abismo de anos. À noite, a rádio parecia festa de padroeiro. Mesa de plástico, garrafa térmica, bolo de milho, cadeira de palha, criança correndo. Agenor organizou vigília discreta. Homens se revezavam, mulheres costuravam ao lado, o padre Clemente apareceu com um violão e uma oração que não prendia ninguém, só abria janela. No canto, Joana e Dante estavam sentados em cadeiras vizinhas, os joelhos quase se tocando, respirando o mesmo ar sem pressa. Ele ajeitou o curativo. Ela segurou a mão dele um instante. Não precisava mais fazer de conta que não queria. Esther passou, reparou, sorriu com o canto dos olhos. Das Dores piscou por trás da xícara. Você tá bonita de branco, disse Dante, sério como sempre, mas com calor na fala. Cor de começo, respondeu Joana, e o coração dela foi um bicho feliz que aprendeu caminho novo.
Ele esticou o braço bom e, com a cautela de quem guarda coisa preciosa, tocou um fio de cabelo dela que tinha escapado. O gesto foi tão simples e tão certo que o mundo inteiro pareceu inclinar a cabeça um pouquinho. Do lado de fora, Araquém terminou de desenhar seu plano. Tinha 2 homens bons de sombra, uma picape sem placa e a ciência de que a luz da rádio criava também pontos cegos. Se entrasse pela lateral do arquivo, 2 esquinas acima, por trás do muro do vizinho, podia chegar na cozinha em 30 segundos, pegar Joana pelo braço e sumir antes do povo entender o que era ruído e o que era crime. A troca seria simples, a mulher pela pasta. Não precisava de tiro, precisava de frieza. E ele tinha. Às 2 da manhã, quando o forró virou silêncio e até o poste bocejou, Araquém fez o gesto com 2 dedos. Os comparsas se moveram como sombra que ensaiou. Pularam o muro do vizinho do arquivo, um homem que roncava até o galo reclamar. Caminharam sobre as telhas antigas com o cuidado de quem conhece o barulho das telhas. Uma telha quebrou. Um gato miou, cúmplice. O coração do plano acelerou. Na cozinha, Joana lavava uma caneca. Dante estava encostado na porta, o corpo inteiro descansando, mas os olhos sempre no mundo. Ele ouviu o clique. Seco da telha e franziu a testa. Agenor, no corredor, também ouviu mão indo para a arma sem alarde. Esther levantou e fez menção de acender a luz do quartinho ao lado. A lâmpada piscou, pedindo ajuda. Foi quando a janela da cozinha se abriu de uma vez, mão grande entrando primeiro, buscando o pulso de Joana. A mão encontrou. Araquém puxou com força de quem quer ganhar tempo do relógio. Joana bateu o copo na pia, estilhaços no ar. Dante saltou, o corpo gigante atravessando o espaço, e agarrou o braço que agarrava Joana. Foi braço contra braço, intenção contra intenção. Solta! A voz de Dante não gritou, ordenou. Araquém riu de canto, puxando de volta. A troca é limpa, pistoleiro. Mulher pela pasta. A pasta já não vale o que valia, respondeu Esther atrás, voz afiada. Tem cópia espalhada que nem semente de joá. Não, então eu levo por teimosia, disse Araquém e puxou mais forte. O tempo alargou. Joana lembrou da mãe segurando sua mão numa travessia de rio, dizendo: não solta que a corrente tenta. O corpo dela reagiu antes da cabeça. Ela mordeu o braço de Araquém com força mansa, mordida de mãe que protege cria. Ele xingou surpresa mais do que dor. Dante aproveitou o desequilíbrio e, com o braço bom, enfiou o ombro no peito do homem, derrubando o meio-corpo dentro da cozinha. Agenor chegou, ergueu a arma e travou. Vivo! A palavra dele cortou a sede do gatilho. Araquém entendeu que o plano falhou. Soltou o corpo nas mãos de Dante, escorregou pela janela, caiu do lado de fora como gato, rolou, levantou e correu. Um comparsa atirou para o alto. Gesto de raiva, não de objetivo. A praça acordou instantânea, como fogueira que pega no estalo. Sirenes soaram antes de alguém lembrar onde ficava o botão. Agenor não perseguiu. Olhou para o rosto de Joana e viu que ali tinha medo e raiva na mesma medida e uma decisão acesa, não correr. Dante respirava forte, o peito subindo e descendo como sanfona véia em forró novo. Esther amparou Joana pelos ombros, delicada e firme. Eu tô aqui, Dante disse, e as 3 palavras foram casa. Eu sei, ela respondeu, e foram chão. Na manhã seguinte, São Bento das Almas amanheceu com 2 notícias. A operação Embrumado tinha achado sujeira até no canto da parede, e Araquém tinha errado o bote. O povo sorriu com os 2 dentes. Severino foi à rádio cedo, sem comitiva, sem terno claro. Camisa simples, cara de quem dormiu pouco e sonhou muito. Entrou, tirou o chapéu e pediu. Posso falar 2 minutos? Zé Pequeno abriu o microfone. Joana ficou de pé ao lado, sem roubar, sem dar, só segurando o mundo com a presença. Dante encostou na parede, guardião discreto. Agenor fez sinal para os homens nas esquinas. Severino pigarreou. A voz saiu sem pose. Bom dia, eu sou Severino Alcântara, pai de Joana. Disse assim, sem tropeço, treinando a palavra nova. Vim dizer 2 coisas. A primeira é que o que é errado meu, eu pago. A segunda é que tem um homem solto por aí que não obedece nome nem dinheiro. O nome dele é Araquém.
Eu peço, não mando, peço, que quem tiver informação fale com a polícia. E peço a ele, se estiver ouvindo, que não ponha o pé na casa de minha filha de novo. A palavra minha saiu limpa, sem dono, com afeto. Porque agora não é coronel que protege, é cidade. Houve um silêncio de respeito depois. Não foi aplauso de político. Foi silêncio de reza. Rodrigo entrou no estúdio, o rosto ruborizado de quem passou a noite fazendo o papel virar caminho. Mandado de prisão pro Terramos saiu. Ele tá foragido, mas a rede é grande. E tem mais. O juiz determinou restituição provisória de lotes para famílias de Brumado. Seus olhos brilharam. Papel, quando encontra coragem, vira ferramenta. Do lado de fora, a cidade fez barulho bom. Panela, palma, assobio. Das Dores chorou, riu e já começou a contar a história para quem ainda nem tinha acordado. Araquém, encastelado num galpão velho na beira do rio, mordeu o cotovelo do dia. Quando muita gente se junta, o trabalho de sombra fica caro. Decidiu o último assalto. Pegar Joana na estrada entre a rádio e a casa, sozinho, de tarde, quando o sol tomba e os olhos cansam. O dia correu com pressa. Joana quis ir em casa, abrir as janelas, arejar o medo. Dante foi junto, Esther também, Agenor atrás, Severino a 2 passos, não como dono, como aprendiz. Tomaram a rua principal, onde todo mundo via. Na esquina do açude, a vida decidiu cobrar pedágio. Um homem sozinho, chapéu caído, paletó escuro, encostado numa picape velha. Corpo grande, sólido, passo de onça, Araquém. Dona Joana, disse sem grito, educado de veneno. 1 minuto. Agenor pôs a mão na cintura. Dante adiantou o corpo 1 palmo. 1 minuto acabou ontem, Joana respondeu, a luz do meio-dia batendo no rosto bonito e maduro, deixando os olhos dela de mel escuro. Araquém sorriu com o canto sincero no perigo. Não é com papel que eu falo, é com verdade. Você me interessa porque você moveu o que eu aprendi a deixar parado. Eu cresci vendo homem mandar e mulher calar. Hoje de manhã eu vi o contrário. Coçou o queixo. Isso me dá curiosidade e medo. E o que é que você sabe fazer com medo? Perguntou Joana, como quem dá aula a cavalo chucro. Eu costumo matar. Disse como quem diz pago conta. Pois aprenda outro ofício, retrucou. Tem hora que o medo ensina mais que bala. Ele olhou para Dante, mediu aquele homem que não cabia de uma vez no olho. Viu força e uma doçura escondida que ele, Araquém, não possuía. Olhou para Severino. Percebeu que o velho tinha perdido uma coisa perigosa, o costume de não vacilar. Observou Agenor, viu firmeza recente. A conta saiu, cara? Hoje eu não levo, disse, e foi a sentença mais inesperada da sua carreira. Mas eu volto com fome. Quando a gente aprende a repartir, fome é visita, respondeu Joana, e sorriu de um jeito que não zombava. Benzia. Araquém curvou a cabeça nada, gesto mínimo de respeito por um inimigo que não era inimigo, era espelho torto. Subiu na picape, ligou, sumiu numa nuvem de poeira que não arranhou ninguém. A rua soltou o ar que tinha guardado. Esther desabou numa risada nervosa. Agenor encostou a mão no peito, conferindo se o coração ainda batia onde devia. Severino olhou para Joana com um orgulho que não tinha nome antigo. Dante tomou a mão de Joana sem pedir e beijou de leve, como quem beija um santo de casa, com respeito e amor travado. Ela não tirou a mão. O mundo coube ali. Vamos abrir as janelas, ela disse. Abriram. O vento entrou como parente que voltou. O retrato de Maria dos Remédios sorriu do alto da parede. Quem conhece sorrisos de retrato sabe quando sorri. No quintal, o pé de ipê amarelo que Dante trouxera de presente, muda cuidadosamente roubada da beira da estrada, esperava o buraco. Eles cavaram juntos, jogaram terra, batizaram com água da moringa. Esther tirou foto, Das Dores narrou. Agenor vigiou, Severino guardou a cena na memória com a fome de quem perdeu e achou no mesmo dia. O sol se pôs com o exagero bonito que só o sertão sabe. A cidade, cansada e acordada, combinou sem combinar que no dia seguinte ia começar a devolver a terra a quem era dono. A rádio anunciou mutirão. O promotor prometeu presença. O padre preparou o bendito. O povo afiou enxada. Lá longe, no galpão do rio, Araquém afiou faca.
A história ainda tinha uma noite e um susto para gastar antes do descanso. Manhã acordou com cantoria de pássaro e martelo batendo estaca. Gente marcando divisa antiga que o papel novo devolvera. Na rádio Alecrim, Zé Pequeno narrava o mutirão como se fosse final de campeonato. O promotor Rodrigo de Prancheta dividia equipes. O padre Clemente benzia sombra. Joana, com o vestido branco já manchado de terra, era coração do vai-vem. Dante andava ao lado, corpo grande fazendo guarda serena. Severino, de camisa simples, carregava rolo de arame como qualquer peão. E por isso mesmo, o povo olhava 2 vezes, estranhando o milagre da humildade. Ao meio-dia, o sol retesou o céu. O mutirão parou para água e pedaço de bolo. Das Dores contava as novidades, Esther anotava tudo, Agenor circulava, 1000 olhos num só. A cidade parecia ter encontrado um compasso novo. Mas quem conhece o sertão sabe, quando o vento muda bonito demais, a onça também lambe o beiço. No galpão abandonado à beira do rio, Araquém afiava a paciência como quem amola a faca. O plano agora não pedia alarde, pedia quebra de espinha. Pegaria Joana na volta do mutirão, já de tardezinha, no trecho estreito do caminho da ponte de madeira. Ponto de sombra entre 2 claras. Tomaria como refém, ligaria para a rádio, exigiria a pasta. E se a cidade resistisse? Bom, ele aprendera a fazer o medo trabalhar por si. Tinha um comparsa só agora. O resto, com medo de cara no jornal, sumira. Ele confiava mais assim. A tarde correu em ritmo de reza. Devolveram um lote a Raimunda, outro ao seu Virgílio. Uma gleba pequena a dona Cícera, que chorou feito menina. Severino assinou de cabeça baixa onde cabia sua assinatura e ficou calado onde a justiça pedia silêncio. Em certo momento parou perto de Joana, puxou o ar como quem pede licença e falou: "Quando passar o barulho, eu queria ouvir sobre você. Infância, escola, as rendas, a casa. Não para mandar, para saber do que perdi." Joana mediu o rosto dele e encontrou o menino tardio em homem velho. A resposta veio simples: "O senhor escuta amanhã. Hoje a cidade fala." Ele concordou, e foi bonito de ver. No meio da tarde, Caio apareceu na rádio, rosto magro, olhos arrependidos e claros, as mãos cheias de papel da cooperativa recém-nascida. Abraçou Joana como se abraça parente que a vida esqueceu de apresentar, sem aperto demais, com carinho no justo. Dante percebeu o gesto e no peito dele alguma coisa doeu de carne e alívio ao mesmo tempo. Ele respirou e lembrou: amor firme não precisa disputar com o passado. "Abre lugar." Esther trouxe notícia quente. Terramos foi pego em Salgueiro, tentando atravessar, preso. O grito da praça virou foguetório de dia. Rodrigo sorriu sem festa. Trabalho seguia. O sol foi descendo, alargando sombra nas beiradas. Joana resolveu: "Vou até em casa trocar de roupa e pegar mais vela. Volto para a rádio na hora do programa das 6. Dante já estava erguendo o corpo. "Eu vou." Agenor ajeitou o chapéu. "Eu atrás." "Esther, eu encontro vocês no meio do caminho com a lista de doação." E Severino ficou, medindo argolas de arame e medindo o próprio impulso de ir junto. Escolheu não ir. Confiança aprende devagar. Tomaram a rua da beira do açude. Vento manso. Criança soltando pipa de saco de pão. O céu alaranjado. Perto da ponte de madeira, o caminho afunilava. Dante vinha atento, passos largos, ouvido de bicho bom. Joana sentia o peito aceso, uma alegria daquelas que são metade cansaço, metade bênção. Agenor 2 passos atrás, a mão sempre encontrando a cintura por hábito. Foi então que a sombra saiu de dentro da sombra. Araquém apareceu sem estrondo, sozinho, como previra. Não apontou arma, mostrou as mãos vazias. Dante enrijeceu, o corpo gigante virando barragem. Agenor levou a mão à pistola, mas não puxou. Homem vazio de mão assusta menos o povo. "Dona Joana", disse Araquém, a voz limpa como a água do poço que guarda veneno no fundo. "Vim só, porque isso fica entre eu, a senhora, o homem grande e o sargento." Olhou para o entorno. Nada de capanga, de fato. "Fale." Joana respondeu, a beleza madura dela recortada pelo pôr do sol. O papel venceu.
ele disse sem rodeio. Quando espalha, não volta para a pasta. Eu aprendi isso hoje. Encarou Dante. O que me sobrou foi acerto. Eu podia arrancar de vocês um pedaço, e apontou para o vazio sem gesto. Mas vou fazer diferente, vou embora. A frase ficou pairando. Só que homem como eu não sai com a mão abanando. Eu quero uma palavra. E encarou Joana como quem encara o juiz. Que palavra? Ela mediu. Perdão, não me cabe. Eu quero nome. Quero ouvir que eu existo além do ofício de matar. Nem que seja para existir longe. O mundo hesitou junto. Dante fincou o pé. Se você encostar um dedo nela, acabou conversa. Araquém assentiu quase respeitoso. Não encosto. E ergueu as mãos outra vez. Só espero o batismo da minha ida. Meu nome é Adalto, mas o povo matou isso em mim. Se a senhora disser o nome volta... Agenor pigarreou sem largar a guarda. O certo era a algema. O certo nem sempre dá, sargento, respondeu Adalto sem veneno. Hoje o certo é a cidade não ter velório. Se eu ficar, a noite esquenta. Se eu sumir, vocês dormem um pouco. Joana olhou fundo. Nos olhos daquele homem, fenda de pedra e água. Reconheceu o bicho que a vida criou de susto e fome. A coragem dela não era de se dobrar. Era de escolher como se endireitar. Adalto, ela disse com a voz que benze e ordena. Eu te vejo mais longe. Tirou do bolso um terço quebrado, o mesmo que um dia desviou bala, e entregou na mão dele. Leva isso, não é amuleto. É lembrança de que não volta. Ele recebeu como quem pega carvão aceso e entende que não deve apertar. Um quase sorriso lhe atravessou a cara dura, breve. Olhou para Dante. Tu é grande de corpo e de alma. Eu perco de ti porque não sei ganhar de mim. Para Agenor, tu tá aprendendo a mandar no medo, continua. E para Joana outra vez. Obrigado por me ver. Recuou em 2 passos, mais 2, entrou no capinzal, sumiu como bicho certo de caminho. Agenor ficou duro uns segundos. A lei dentro dele rosnava pela algema que não veio. A cidade dentro dele, recém-nascida, sussurrou. Às vezes o que salva é não disparar. Se ele voltar, eu prendo, disse, firme, cuidando de salvar a autoridade de si mesmo. Se ele voltar, a cidade segura comigo, respondeu Joana. Hoje ele só levou um nome. Dante ainda escutou o vento, farejou canto de perigo. O corpo dele desarmou devagar, respeitando o instinto até o fim. Só quando o silêncio voltou a ser de passarinho é que ele soltou o ar que segurava desde antes da ponte. Olhou para Joana e o olhar dele dizia a frase mais antiga do mundo. Eu fiquei. Voltaram pela rua com a tarde virando azul. No alpendre da rádio, Severino esperava um bolo simples sobre a mesa, cortado torto por mão que não acostumou à cozinha. Caio ria com Esther de alguma coisa pequena. Das Dores, já trazia notícia de que T. Ramos tinha sido visto no Camburão. A língua dela era mais rápida que o WhatsApp. Raimunda chegou com garrafa de café. Zé Pequeno fazia fio com o microfone. Deu certo? Perguntou Esther, os olhos indo direto ao rosto de Joana. Deu certo o necessário, respondeu Joana. A gente vive mais um dia. Rodrigo apareceu com um maço de papéis e o sorriso gasto. A primeira carga de reintegrações provisórias está assinada. Amanhã cedo começa a entregar com o oficial. Olhou para eles todos, como quem encontra a família que escolheu. E o resto? A gente empurra com paciência e martelo. Severino limpou a garganta sem importância. Eu fiz bolo de macaxeira. Faltou açúcar na medida, mas sobrou vontade. O povo comeu, riu. Ali, sem discurso, sem placa, havia reparação possível. Pequena, quente, de bucho e afeto. Mais tarde, quando o programa das 6 começou, Joana falou pouco. Agradeceu, nomeou gente que a cidade esquece de nomear. Irla. Necô, seu Virgílio, Raimunda, as costureiras, os meninos que soltaram foguete, o padeiro que deixou fiado para vigília. Severino disse um obrigado rouco ao povo e um me desculpem, que não era teatro. Elgenor convocou rodas de conversa na praça para mapear conflito e prevenir vendetta. Esther lançou a campanha Fala que a gente rega. Caio anunciou a cooperativa, abrindo cadastro para plantio de feijão e milho em terras devolvidas.
A rádio virou praça que cabe no ouvido. Quando a noite finalmente chegou, noite mansa, o mundo resolveu se permitir descanso. Joana e Dante caminharam até a casa dela. Abriram porta, acenderam candeeiro. O retrato de Maria dos Remédios parecia olhar com sossego. No quintal, a muda de ipê esperava o resto de água. Eles regaram ombro a ombro. Ficaram calados, sorriso de canto. No alpendre, a rede chamava. Eu não sei dizer bonito, avisou Dante sério, como quem prepara o próprio fracasso. Nem precisa, Joana sorriu, e o sorriso dela era casa aberta. Ele tocou o rosto dela com as costas dos dedos. Gesto de permite. Ela aproximou, consentiu com os olhos, e o beijo veio manso, cheio, sem pressa, adulto. Nada de alarde. Só um encontro esperado a vida toda, contado à meia luz, com o candeeiro abençoando as sombras. Quando a chama subiu, a cena recuou para o som do vento nas palhas, para a rede balançando devagar, para a lua encostada no umbuzeiro. O amor ali aprendeu a dizer seu nome em voz baixa e verdadeira. No outro dia, São Bento das Almas amanheceu com enxadas cantando. As primeiras placas humildes de terra de fulana apareceram nos limites. Severino bateu no portão de Joana com um café e 2 pães. Sentou no degrau. Eles conversaram de infância. O gosto de manga-espada, a primeira renda, a primeira vaquejada vista do alto do muro, a saudade que dá quando a chuva vem depois de muito tempo sem. Como prometera, ele escutou. Depois, antes de se levantar, tentou a palavra que ontem não passou. Filha. Joana não recuou. A palavra coube, surpreendentemente leve. Ela não trocou seu Severino por pai de vez. Isso é coisa de estrada longa. Mas deixou a palavra ficar na sala, sentada, tomando café como visita que é da casa. A vida vaidosa deu-se por satisfeita aquele dia. Adalto, longe, pegou a estrada de barro que leva ao Maranhão. No banco do carona, o terço quebrado chacoalhava, lembrando que nome bom pesa na mão. Terramos seguiu preso, advogado tinindo tentando salvar o que não se salva. Maurício Catunda apareceu nos papéis como cabeça de uma teia que a capital ia desenrolar. Rodrigo virou manchete miúda. Esther foi convidada para falar num encontro de rádios comunitárias. Angenor ganhou respeito sem precisar gritar. Caio abriu as portas da cooperativa e de tarde tocou sanfona na calçada, rindo com a irmã que ganhou ontem. E Joana e Dante plantaram, regaram, trabalharam. Brigaram de leve por bobeira, fizeram as pazes rindo, aprenderam o passo um do outro. À noite, às vezes, a rede dizia chegue, e o mundo inteiro coube na distância exata entre 2 corpos que se querem e se respeitam. O sertão, teimoso e santo, anotou. Quando a coragem abre a porteira, o medo até entra, mas não dorme. E a verdade, quando encontra voz e ouvido, vira estrada de chão batido, onde muita gente passa, e ninguém mais se perde fácil.